Estamos em mais uma edição do Panorama Político. E a nossa convidada de hoje é a Marciane Fritzen. Marciane, inclusive, é uma confusão com o seu nome, logo de cara, né? Muita gente não acerta e tudo mais, né? Eu já até acostumei. É Marciane, Martiane, Margiana, Marciana, qualquer coisa. Chamou, a gente tá olhando. E eu convidei a Marciane aqui, porque a gente fala só de política nesse espaço, porque a Marciane, apesar de estar muito tempo trabalhando em Rondonópolis, na iniciativa privada, trabalhou também no poder público. Em 2020, de repente, vira candidata a vice-prefeita de Rondonópolis. Do nada. Como que foi isso, Marciane? Na verdade, foi sem querer. Eu falo que eu caí de alegre, literalmente. Vice, até a campanha de 2020, não aparecia. Nenhum vice. Né? Então era um nomezinho que aparecia lá e depois você descobria quem era o vice. Exatamente. Aliás, as pessoas votavam no prefeito. No né? prefeito. Ponto. Né? E eu entrei achando que era isso. Porque, na verdade, quem foi convidado para ser vice não foi eu. Foi Diógenes. O esposo da Marciane. Meu esposo. E aí, naquele momento, falei, vamos colocar uma mulher. Tá, vice não é nada, então vamos lá entrar nesse negócio. Literalmente entrei de alegre, tá? De verdade. Só que depois que tu entra e vai pro bastidor da política, eu tenho uma personalidade muito forte de fazer acontecer. E gosta do debate, né? Não tem medo do debate. Eu não fujo do debate, né? E aí, quando eu entrei pro bastidor da política, mas confesso pra você que foi uma decepção, tá? Porque eu julgava que algumas pessoas eram muito sérias, outras não valiam nada. E quando você vai pro bastidor da política e você vê a realidade, tu fala, não era nada disso. Eu tenho um amigo meu que foi prefeito de Rondonópolis, o Percival, que ele fala assim, a política não é feita por monges. Exatamente. A política não é feita por monges e descobri que naquele momento a gente tinha muitos personagens. E tinha muita gente boa, sim. Inclusive pessoas que eu julgava que eram ruins. E pessoas que entram no intuito de melhorar. De melhorar. Por exemplo, é você, por exemplo. Então tem muita gente boa, sim. Mas tinha um pessoal que eu até falava, só deixava aquela turma entrar dentro das minhas empresas para falar com os nossos colaboradores. E eu falei, meu Deus, como é importante a participação das pessoas na política para entender verdadeiramente que nesse período alguns criam personagens. Por isso que a gente tem a falsa percepção de que mas depois que entrou se corrompeu. Não se corrompeu. Eu falo que caráter e personalidade não muda. O que muda é que criou-se um personagem naquele momento e depois a pessoa só se demonstra quem é. E aí, Marciane, você entrou em 2020 como vice do Luizão, né? Isso é opinião minha, deu uma alavancada à campanha do Luizão, né? Ajudou muito o Luizão a chegar. O Luizão também teve a participação dele, obviamente. Ajudou muito. E no fim você gostou de entrar no universo de uma campanha? Eu falo que eu não gosto de entrar em briga, mas na hora que eu entro eu quero ganhar. Eu gostei muito. De fato eu tive uma participação expressiva na campanha com o Luizão, mas gosto sempre de deixar muito claro porque o Luizão permitiu isso, tá? Não é fácil mulher estar na campanha e darem abertura para a mulher. O Luizão, todo momento, mesmo quando as pessoas falavam que queriam falar só com ele falava, não, minha vice vai junto. Então, ele me deu essa abertura. Então, isso foi muito importante. Tem que ressaltar toda vez, porque se ele não tivesse me dado essa abertura, eu também não tinha aparecido na campanha. Porque o candidato pode desempenhar. Eu sou prefeito. E é interessante porque você acaba mudando de vida. É outra vida que você vive. Você viu eu falo assim, na campanha eleitoral, 1 segundo equivale a 1 hora. 1 hora equivale a 1 dia. E 1 dia equivale a 1 mês. Exatamente. Né? Então você sai do seu universo e entra no outro universo, você começa a viver uma outra vida paralela à sua. Né? Eu falo que eu aprendi nessa campanha o que eu não aprendi numa vida. Porque é impressionante a quantidade de pessoas que você lidar, o tanto de assunto que você tem que aprender, a diversificação de coisas que acontecem todos os dias, é um negócio impressionante. E é bem que 1 hora vale 1 mês numa campanha política, como se eu tivesse vivido 1 mês. E as pessoas falam, o bichinho da política picou? Gente, é impressionante, parece que pica mesmo. E aí, Marciane, você saiu, né, do processo, saiu fortalecido, teve outra aventura que foi disputar um cargo de deputada federal. Foi. Eu queria fazer parte de um grupo, né? Então eu vim do PSL, o PSL virou União Brasil, com a junção com o DEM, e eu entendo que esse pouco período, porque eu ainda sou muito nova na política, ainda não tenho 4 anos na política ainda, tenho 3 anos agora. Entendi que política você se faz com grupo. Não adianta você se achar o sabichão, o bicho da goiaba, que você não vai para lugar nenhum. É grupo, né? E eu entendi que naquele momento eu tinha que ir para um grupo. E no grupo, na política, você sabe melhor que ninguém que tem hora que você tem que ir para o sacrifício. Sim. Né? E você tem que colocar seu nome para ajudar no grupo. E foi isso que eu fiz.
Lógico que você entra para uma campanha com a perspectiva de ganhar. Lógico, ninguém entra para perder, né? Ninguém entra para perder. Mas eu também sabia da minha penetração nas outras cidades, na Rondonópolis, porque que nem tu bem falou, eu era conhecida como empresária, ponto, num nicho muito pequeno, né? De repente veio Marciane, vice-prefeita, que também ninguém conhecia. E aí, com a campanha para deputada federal, eu passei a ser mais conhecida, inclusive em outras cidades, e tudo mais. mas ainda não obtive êxito. Mas ainda hoje, na época, lógico, fiquei muito chateada, 10 mil votos, foi, né? Mas hoje, olhando, olha, eu tive mais votos que pessoas que já foram deputados. Pessoas que estão há muito tempo na política. Que estão há muito tempo na política. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho ninguém que pega na minha mão para me carregar. Então, hoje eu considero que foi uma vitória. Na realidade, era você e você, né? Era eu e eu. E aí, Eu e a coragem e o peito. E aí você, já no ramo empresarial, mas na política empresarial, você assumiu a presidência da CIR. Isso. Que é a maior associação comercial de toda essa região aqui que a gente vive. Ela é do estado, do estado, né? E como que está sendo a experiência de presidir a CIR? Eu queria ajudar de alguma forma a minha cidade. Eu queria ajudar de alguma forma o empreendedorismo, porque foi o que mudou minha vida. Sim. Eu vim de uma família muito pobre, passei muita dificuldade, e eu sei a diferença que isso fez na minha vida, e eu sei que pode fazer diferença na vida dos outros. E a CIR foi uma porta para isso. Mas eu entendia que a CIR precisava passar também por uma mudança, né? A gente costuma brincar que a CIR é uma senhora de 67 anos. Exatamente, quase a idade de Rondonópolis. É quase a idade de Rondonópolis. E ela precisava também de uma oxigenação. Então a gente começou com uma diretoria completamente diferente de todos os tempos que a CIR teve. A gente pensou muito nessa diretoria porque são pessoas que já faziam sozinhas. E eu percebi um detalhe, talvez você me corrija se eu estiver equivocado, muitas mulheres, né, valorizando as mulheres dentro da estrutura da CIR, né? Porque hoje eu tenho uma visão muito nítida que, e olha só, nós somos 52% do eleitorado, nós somos a maioria das mulheres, filiações políticas, a maioria são de mulheres, mas em cargo de poder, a nossa representatividade está de 12% a 13%, é absurdo isso. E eu vou falar uma coisa assim particular minha, na minha carreira de jornalista, eu tive chefes mulheres, e eu aprendi muito mais com as chefes mulheres do que com chefes homens. Porque as mulheres da chefia, muitas têm aquele papel de mãe. Exato. E na hora que ela vê a sua falha, ela chama a atenção sua como se fosse uma mãe. Exatamente. E aí você acaba aprendendo um pouco mais com isso. O homem, com todo respeito, os chefes homens que eu tenho e que eu tive, não tem a mesma visão, a mesma sensibilidade de tratar, às vezes, com as coisas que dão errado dentro de uma estrutura. Exatamente. Mas quando a gente montou essa diretoria, a gente pensou, na verdade, com essas pessoas no que já realizavam. Se realizam de forma isolada, imagino juntas, né? E aí a primeira coisa que perguntaram para mim foi: por que tantas mulheres? Eu não tinha me atentado que tinha tantas mulheres na nossa diretoria. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver novas lideranças. E para desenvolver novas lideranças, nós temos que dar luz para essas pessoas. Porque diretor da CIR não ganha R$1. Então, o que eles ganham é se eles trouxerem resultado para a sociedade. Sim. Aí eles ganham isso daí. E está tendo um trabalho magnífico, incrível. Nós fizemos o lançamento agora do Núcleo de Mulheres Empreendedoras. Está sendo um sucesso. Nós estamos já ampliando isso para outras cidades. E eu tenho certeza que vai ter muitos frutos disso daí. Marciane, eu perco a amiga, mas não perco a pergunta. Fala, lá vem a pergunta. Começa o processo eleitoral, seu nome está aí, rodando aí, como se fosse possível vice de um Paulo José, possível vice até de um Adilton Saquete. Você tem essa pretensão de ser vice, mais alguém te convidou já para ser vice? Excelente pergunta. Ninguém me convidou. Eu acho engraçado que as pessoas me ligam e até alguns empresários: você vai ser vice do Paulo José? Eu falei: olha, se eu sou você, eu não estou sabendo. Não estou sabendo por você. Então eu virei vice de todo mundo. Vice do Paulo José, vice do Thiago Silva, do Adilton. Eu virei vice. Eu conversei com todos. O Paulo José, eu tenho profunda admiração por ele como amigo. Né? Eu estudei com o irmão dele, fiz faculdade na UFMT, na época era o UFMT com o irmão dele. Então, ele morava ali. Eu falo que é a Cracolândia de Rondonópolis. Eu morava ali. E ele tem ainda Lava Jato ali. Nós descíamos para fazer trabalho no Lava Jato dele. Porque minha casa não comportava ninguém. Então a gente fazia trabalho da faculdade lá. Na época era trabalho ainda. Então eu tenho profundo carinho por ele. Thiago Silva, admiro bastante demais todo o trabalho que ele tem feito. O Adilton, com aquele jeitão rústico, sistemático dele, é uma pessoa
é considerado o melhor prefeito, foi o melhor ótimo prefeito gestor. de Rondonópolis, um excelente gestor, uma excelente pessoa, mesmo com aquele jeitão dele grosso, mas não teve essa conversa, tá? E o nosso partido também não tem nada definido, porque tem gente aí falando que não, que eu tô com União Brasil, que eu tô com União Brasil. Não está com União Brasil, não tem nada definido. Nós temos no nosso partido um governador que está com 84% de aprovação. Aí que tá o grande X da questão. Todo mundo quer namorar com o Mauro Mendes. E para namorar em Rondonópolis, tem que namorar a União Brasil. Exato. E talvez, com todo respeito aos demais filiados à União Brasil, o grande nome hoje do partido na cidade é a Marchiane. Então, na hora de casar, todo mundo vai ter que casar com o Mauro e com a Marchiane. Vai ter que engolir eu. Exatamente. O resumo da ópera é isso, né? É isso. E aí, isso que está talvez fomentando essa discussão da Marchiane vice de Paulo, Marchiane vice de Paulo, porque todo mundo quer o Mauro. Nós não tiramos a possibilidade do União Brasil lançar uma candidatura própria, tá? Isso não está descartado. Mas isso também vai ser conversado lá na frente. O próprio governador, nós estávamos conversando, que é o presidente do nosso partido estadual hoje, ele tem consciência que ele tem que fomentar algumas lideranças no estado, tá? E aí, como isso vai ser feito, nós temos algumas candidaturas que estão pegando fogo, que é Cuiabá. Rondonópolis é outra, né? E ele vai usar esse poder de aprovação gigante, de realização de trabalho, de tudo que ele tem feito no estado, a favor do nosso partido. Isso é óbvio. Isso é óbvio. É uma questão de negociação. Então, a União Brasil não está fechado com ninguém. Absolutamente ninguém. Quinta-feira passada estive, inclusive em Cuiabá, conversando com a diretoria. Hoje eu sou tesoureira do diretório do União Brasil Mulher no Estado, né? Faço parte do diretório estadual também. E nós estávamos conversando e não vai fechar com ninguém antes do final de dezembro. Não fecha. Isso já está sacramentado e fechado. Vai esperar virar o ano, e aí é outra realidade, outra situação. Mas, estouramos nosso tempo, nós temos 10 minutos, falamos 12 minutos aqui. Obrigado por nos atender e espaço sempre aberto para você. É um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Falar de política, se deixar, a gente fica aqui 2 horas. Verdade. Obrigada. Obrigado, Marchiane, e a gente volta numa próxima edição do Panorama Político.